Fala galera, mais um Planecast, eu sou o Renato, tô aqui com o Gugu. E aí, Gugu? Sempre junto, né, Rê? Sempre junto. Na verdade, hoje são dois Gugus. Nosso convidado aqui é personal trainer Gustavo Barquilha, profissional de educação física, né, Gu? Isso, agora esse é o termo correto. É o termo correto. O Gu, começa se apresentando aí, conta um pouquinho da sua história, o que você faz, o que você fez. Vai ser 10 minutos agora, porque... Tenta resumir bastante. Tem laço. Não, vamos lá. Então, eu sou formado em Educação Física, fiz mestrado, né, na área de Ciências do Movimento Humano. Estou no doutorado, mas estou meio enroscado por conta de demanda de trabalho, mas em Engenharia Biomédica. Sempre trabalhei na área mais médica, imunologia, né? Trabalho muito com tecnologia. Então, hoje eu tenho um laboratório de força. Faço análise de força, potência, velocidade, desequilíbrio muscular. Então, teoricamente voltado só para performance, mas eu também consigo atender pessoas, por exemplo, pessoal da estética, do fisiculturista. Consigo atender todos esses públicos. Sou pesquisador, tenho alguns artigos publicados, né? Trabalho na Integral Médica há 10 anos, então já estou lá há muito tempo. E eu atuo muito com performance, né? Trabalhei por UFC muitos anos, atletas do UFC, ciclista, corredor, hockey inline, skate, o que você imaginar, eu já trabalhei como preparador físico. E hoje eu estou também atuando na área de personal, com estética. Tá bom, né? Porra. Bastante coisa. E como que você divide a sua rotina, Gu? Com relação à integral, atuação profissional, estudo, É meio pesquisa? confuso. Eu tenho muita demanda online, né? Então eu tenho esse trabalho como consultor pela Integral, eu coordeno uma área ali de experts, então eu faço conteúdo pela Integral, faço meus conteúdos para as minhas redes sociais, tenho a parte de aula, né? Na Plenitude eu dou algumas aulas, então eu tô todo dia atualizando aula, baixando artigo, estudando, e aí eu vou para a prática. Então, por exemplo, eu faço preparação física de uma equipe de MMA, né? A capital da luta. Trabalho com alguns ciclistas na parte prática, também lá em Alphaville. Tô na parte de personal aqui na região de Moema, mas eu fico nessa. Então, tem hora que eu tô totalmente na rua, tem hora que eu tenho que ir para casa, eu falo, não, desliga agora, senta, calma e faz a parte online. Legal. É meio bagunçado. Ô, Gu, só uma coisa que você falou de aula da Plenitude, eu lembrei aqui. Cara, acho que a primeira palestra que você deu pra gente foi em 2016, se eu não me engano. Foi uma em Campinas, eu acho. Eu lembro. E, cara, até então eu não te conhecia de aula. Eu te conhecia, sabia que você trabalhava na Integral e tal. Eu tinha o Unicast também na época. Sabia de vocês dois, enfim. Mas não te conhecia, né? Acabou rolando a palestra. E, cara, eu fiquei, na época, impressionado com a aula, assim. A gente já teve aula com vários profissionais de educação física. E sobre aquele tema de treinamento, associação do treinamento com nutrição e tal. E, cara, naquele momento eu falei, caramba, o Gu é alto nível mesmo, assim. Porque eu não te conhecia, né? Enfim. Sim. E, cara, só queria te falar isso e parabenizar, assim. Que até hoje eu te acho um cara acima da média no que você faz, assim. Pô, obrigado. Na questão de aula. aula. Eu tento pensar como a pessoa que está sentada lá, né? Às vezes o professor, por ego, talvez, ele quer demonstrar uma aula tão complexa, que quem está lá não entende. E em tudo. Pode ser uma palestra, pode ser uma aula. A primeira coisa que eu falo, bom, quem está sentado ali? O que ele quer saber? O que ele precisa saber? Então, se eu tenho 10 horas para falar, a minha prioridade sempre vai ser passar aquilo que ele vai sair daquela aula e aplicar no consultório. E às vezes eu tenho colegas que falam, vou dar uma aula que o carinha não vai entender nada, vou dar uma aula complexa, difícil, os caras vão bater a cabeça. Puta, eu vou pro outro lado. Eu falo, não, o que ele vai usar na vida dele? Então, e aí eu, como tô muito nessa área de treino e nutrição, é o que eu faço. Então, eu sempre tento, se eu vou dar aula para nutricionista, que é uma das aulas que eu mais dou, na verdade, não adianta eu falar sobre uma coisa que ele não vai utilizar, o cara vai sair de lá, né? Agora não, eu faço a fisiologia aplicada. Ele tem que aplicar aquilo de alguma forma. Acho que dá certo. Que irado. Eu vi que você tem fotos aí no Instagram e eu acompanhei um tempo, você treinando lá Anderson Silva, lá com Camões, aquela galera toda. Conta como é que é você trabalhar com um lutador, trabalhar com endurance, né? Com bike, como é que é essa... O que muda, como que é o dia a dia? Explica um pouco, por gentileza. Então, eu tenho uma base, minha base é a musculação. Da musculação, cada esporte que eu pego, eu vou transferindo, talvez, eu vou pegando a base
e vou só mudando a especificidade para cada esporte. Por exemplo, skate. Se eu for pegar um skatista, dificilmente eu vou ficar passando treinos com cargas muito pesadas para ele nem tem estrutura, não gosta, não é a área dele, diferente de um lutador, por exemplo, que gosta de fazer força, ele faz muita força no esporte dele. Um ciclista, eu também vou aplicar força no ciclista, mas é um cara que quer sempre estar magro, ele sempre quer estar mais leve possível. Então eu não vou fazer algo que vai aumentar a massa muscular dele ou o peso. Então, quando eu trabalho para qualquer esporte que eu vou fazer, eu tento entender primeiro como é aquele atleta, né? Como é o esporte dele, o que ele quer. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia tem muito ciclista que me procura, por quê? Ele não quer ser magro, ele não quer emagrecer o máximo possível. E ele tem dificuldade de ir pro dia a dia, porque os caras vão falar para ele, não, você tem que ser o mais magro possível, né? Essa é uma visão do treinador de ciclista, muitas vezes. E eu recebo justamente o contrário. Pô, ninguém quer... Eu não consigo, todo mundo fala que não é certo. Eu falo, não, calma, então vamos lá, vamos chegar ao meio termo. É isso que eu faço. Basicamente, a minha base é a musculação. Da musculação eu vou para hipertrofia, para estética, para performance, para saúde, né? Óbvio, eu vou colocando ali as características. Eu, por exemplo, não sou um treinador funcional. Eu não dou treinamento funcional. Eu até comentei com vocês ali. A quantidade de pessoas que chegam para mim e falam, poxa, fiz educação física, fui trabalhar em academia como personal, era do fisiculturismo, mas eu não consigo trabalhar com isso, e agora tá entrando para mim ciclista, corredor, idoso, e eu não sei o que fazer. Eu sou aquele cara que fala, não, calma, você sabe o que fazer, você não dá aula de musculação? Então só vamos aprofundar isso. Você não precisa fazer um curso de 10 mil reais de um americano para aprender a trabalhar com performance. Não precisa. Você tem tudo ali. É só você entender como coloca as variáveis, as ferramentas. É isso. Então, a minha cabeça é um pouco diferenciada nesse sentido. Cara, eu sempre vou pro básico. O mais simples possível. E indo pro mais simples possível, eu consigo aplicar em qualquer modalidade. Existe não sei como é que tá a nutrição, mas na minha área existe um certo terrorismo na biomecânica, na preparação física. Não, porque para trabalhar com lutador, você tem que fazer cursos de 10 mil reais, 2, 3 cursos, ir para fora do Brasil. Gente, eu adoro dar pau e gringo. Adoro. Então, tipo, sendo do Brasil, trabalhando de forma simples. Então, não precisa. E é talvez por isso que eu seja um pouco diferente até do que a média. Então, eu me encaixo em todo lugar, né? Eu não sou aquele cara que só trabalha com um cara que vem do funcional, nem só com bodybuilder, nem só com ciclista. O que pintar pra mim eu trabalho. Porque eu tenho uma base já formada. São 20 anos fazendo essa mesma base. E é nisso que eu vou só aprofundando. Legal. Pô, que bacana. Ô Gu, e aí quando você trabalha com performance, tipo, a musculação é essencial, né? Mas quando você trabalha com outros objetivos e a pessoa não curte muito musculação, o que você orienta a pessoa, assim? Eu sempre chego num acordo com ela. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa que corre, tá? A gente sabe que, apesar de ter até alguma discussão que aeróbio ganha massa muscular e hipertrofia, que é ridículo, porque quem tá na prática vai saber que não ganha. Minha dificuldade é tentar manter os caras com peso... O cara ficar saudável, né? Então, eu nem discuto isso. Então, por exemplo, chega pra mim alguém que corre. Fala, eu amo correr, eu odeio fazer força. Aí eu começo a questão de mostrar para ela os benefícios. Primeiro, você vai ficar velho um dia, a idade vai chegar, sarcopenia, força, tônus. Você corre, por exemplo, você tem que fazer força, porque economia de movimento, a própria mecânica vai te ajudar, a potência. Eu perco um tempo mostrando para ela que é importante. Uma vez que eu conseguir mostrar que é importante, aí eu entro num acordo. Cara, então, vamos lá. Você não precisa ter na academia 6 vezes por semana. Vamos fazer 2? Vamos fazer 1? E assim eu vou. Eu não imponho, mas eu primeiro mostro pra pessoa que é importante e aí eu encaixo, né? Às vezes o personal também, não, você vai fazer isso porque eu quero, ponto. Não. Cara, vamos chegar a um meio termo de tudo. Uma hora a gente chega num acordo aí você. E chega. Às vezes ela não gosta de colocar peso, mas comigo ela vai colocar. Mas não um treino inteiro. Então eu faço uma parte que eu preciso e eu faço uma parte que ela vai gostar, que ela vai sair de lá pelo menos feliz. Se a pessoa não gosta de fazer, cara, é que nem dieta. Você vai passar uma comida que a pessoa odeia pra comer, ela não vai parar, ela vai embora. O treino é igual. Tem gente que odeia musculação. Ok, mas vamos fazer o mínimo e ali a gente faz o outro. Legal. Eu sou bem flexível nisso. Isso daí é uma coisa que eu até via na academia, eu acho errado, mas eu quero ver sua opinião. Tem aquele personal que ele curte uma determinada modalidade.
ou ele curte levantamento de peso olímpico, ou ele curte crossfit, ou ele curte fisiculturismo. E aí ele passa aquele método que ele aplica talvez nele mesmo para todos os clientes dele. E, cara, isso é horrível, né? Se eu pudesse abrir tudo que eu escuto, chega pra mim, você ia ver que é mais comum. Essa semana mesmo chegou pra mim um triatleta falando que não tava conseguindo mais correr. Como eu queria fazer um trabalho comigo, não consigo mais correr, minha perna tá moída. Aí eu conversando com ele, o cara tava fazendo 7 exercícios para membros inferiores 2 vezes por semana, até a falha. Eu falei, filho, você vai nem andar, quanto mais correr. Então, mas não foi nem conversar. Aí entra aquela questão. Às vezes é um ótimo personal, né? É um cara que tem uma base excelente pro fisiculturismo. Se ele só virasse a chave, ele não precisa mudar o que ele faz. Mas, por exemplo, ele iria entender que, se eu passar 7 exercícios, se eu passar 20 séries de perna até a falha, o cara não vai correr. É muito simples. Então, o que eu faço? Aí entra a segunda parte. Mas eu acho que às vezes falta um pouquinho exatamente isso. O gosto pessoal entrar, ou se não, às vezes não é nem gosto pessoal, é o que o cara aprendeu e nunca foi atrás. Né? Porque é um conceito já pré-estabelecido. O personal é da musculação. Ele chega pra mim e fala, eu queria trabalhar como ciclista, não sei o que fazer. Então, mas tá, vamos aprender. Mas aí eu preciso fazer um curso de funcional. Não, eu preciso fazer um curso de preparação física com um cara que vem lá do Canadá. Não precisa. Pega o que você sabe e só vamos adaptar. É muito mais simples que as pessoas pensam. Muito mais simples. Mas não. Porque entra a questão nossa, para você ser um treinador de nível, você tem que gastar 30 mil reais em curso em um ano. Não precisa. Não precisa. Então, pega o que você é bom. Se você é bom em alguma coisa, você vai lá e vai pegar aquilo, só vai transformar para aquilo que você precisa para o seu esporte, por exemplo. Né? Mas a questão do personal fazer o que ele gosta é clássico. Mas como eu tava aqui pensando, vamos supor, vou chutar aqui, tá? Chega um cara, te procura um cara que faz esgrima. Tá. Chutei aqui, veio na minha cabeça. Tá. Aí o cara fala, preciso que você me ajude a me preparar. Você fala, nunca preparei ninguém. Sim. Onde você vai buscar essa informação para preparar o cara? Primeira coisa, eu deixo ali pode ser o esporte que for, vai ter a base. Então, independente do que ele faz, é a base como ser humano. Então, isso é a primeira coisa. Então, tem algumas coisas que eu já passo para todo mundo, né? Aí, eu vou entender o esporte. Então, é um esporte de velocidade, de potência? É um esporte de mobilidade? É um esporte de agilidade, equilíbrio, coordenação motora? Quantas vezes por semana ele treina? Qual é o volume de treino que ele faz? Quantas horas dura o treino? Então, eu começo a juntar tudo isso. Variáveis. Para eu conseguir estruturar, por exemplo, ele vai treinar quantas vezes na semana? Vou pegar um exemplo mais clássico. Um triatleta. Tem cara que bate 20 horas de treino por semana. Nem que eu queira colocar todo dia academia, eu vou conseguir. Não dá. Imagina, você vai sobrecarregar esse cara. A esgrima, eu vou entender. Você treina quantas vezes? Tá? Você tem quantos dias para treinar? Então, começa a pegar tudo isso. Começo a pegar o que é o esporte dele. E por último, qual é o seu objetivo e sua deficiência? Aí eu converso com ele. Eu preciso aumentar a minha velocidade. Pronto. Eu já sei que é isso que ele precisa, é isso que ele quer. E ali eu vou montando quebra-cabeça. Por exemplo, quando eu trabalhei com rock inline, no Brasil ninguém nem sabe que tem... Muita gente não sabe que tem rock inline, né? Conhece rock no gelo, não rock na pista, na quadra. Eu precisei fazer isso, precisei entender. É totalmente complexo, né? É técnica com potência, com porrada junto. Então, a gente foi lá, conversei com um por um, entendi o esporte, aí eu montei. E deu super certo. Até publiquei um artigo sobre isso, até sobre a própria preparação deles. Mas é basicamente isso, tá? De novo, você tem que entender a pessoa e tem que entender o esporte. Então, dá trabalho? Dá, não tem o que fazer. Também, óbvio, tem o básico? Tem, mas cada esporte que eu vou pegar vai ter sua especificidade. Fazendo uma analogia, tem princípio de treinamento, tem princípio da nutrição. Exato. A nutrição é a mesma para todo mundo, né? Você só adequa ali um detalhe ou outro para o objetivo, é mais ou menos isso? Eu acho que a nutrição entra algumas coisas até mais complexas, porque às vezes você prescreve uma dieta que a pessoa não gosta da comida, por exemplo. Ela fica trocando, não se adequa. Ela não quer comer, ela sai, ela fura. O treino, nesse ponto, acho que é um pouco mais fácil. Entendi. Se você não fizer algo muito bizarro, todo mundo vai fazer o seu treino. Cara, o cara que faz esgrima, ele pode ir pra academia fazer musculação, por exemplo.
né? A dieta você tem que entender mais ainda, né? Pra você não passar algo que ele não gosta, que dê desconforto, algo que ele vai comer antes do treino que não vai ser legal. Então, por exemplo, esgrima, você deve ter, também não conheço, mas você deve ter uma questão de hidratação pela roupa, você deve ter outras coisas que você vai ter que entender ali, né? O treino, o básico, todo mundo faz. Todo mundo conhece academia, todo mundo já fez academia. Se você adaptar o que ele já sabe, já sai alguma coisa, né? Eu acho que a nutrição é um pouco mais complexa. E hoje em dia, cara, se você for pegar o treinamento mesmo, se você for comparar hoje com 10 anos atrás, por exemplo, hoje em dia fala-se que não existe mais periodização. Então, como que alguém que vem da área entende isso, né? Então, hoje existe programação e periodização. Hoje em dia, na musculação, tem vários artigos falando para treinar o mesmo músculo todos os dias. Caramba. Pega um personal de 10 anos atrás e fala, mas como, né? Tem trabalhos que falam para você trabalhar todos os dias o mesmo músculo 2 vezes por dia, em alguns casos. Caramba. Então, tipo, são coisas que a gente tem visto. Por exemplo, na Olimpíadas de Londres, eu fiz isso durante 6 semanas, nas Paralimpíadas, na verdade. Eu trabalhei com um halterofilista paralímpico, a gente treinava peito de segunda a segunda, durante 6 semanas. Caramba. E lá fora, os caras faziam 2 treinos por dia. De peito? De peito. Aí supino, crucifixo, potência, força, recuperação. Mas são coisas assim, que pra eu chegar a falar isso pra alguém da minha área, eu preciso trazer muita coisa. Por exemplo, se você for ver estudos sobre síntese proteica, se você for ver estudos sobre dano muscular, a gente já sabe, por exemplo, que no pain, no gain não é totalmente verdade. Legal. Tem gente que nem vai sentir dor, por exemplo, e vai ter hipertrofia. A gente sabe, por exemplo, que se você for pensar em pump, né, que a gente busca isso, fisiologicamente falando, pode não ser tão importante assim para ter hipertrofia, né? Apesar que tem, por exemplo, a parte motivacional seria muito importante, assim, mas entraria estratégia. Então, a hora que eu vou falar disso com as pessoas, cara, eu dou um nó. E, por exemplo, o que é melhor? Treinar um grupamento muscular por dia, que nem faz o fisiculturista, 30 séries, ou fazer peito de segunda a sábado, por exemplo, né? O fisiculturista treina muito mais pesado, porque faz 30 séries num dia. Eu posso colocar 40 séries de peito naquela semana, 6 vezes por semana. Só que para chegar até isso, eu tenho que ir lá na base, né? E isso que é ruim, às vezes, do Instagram. O Instagram vai lá e solta. Poxa, hoje em dia a moda é treinar o mesmo grupo muscular a semana inteira, todos os dias da semana. Para eu colocar isso, eu tenho que trazer muita coisa para trás. Eu tenho que explicar sobre muita coisa. Por que você pode treinar peito de segunda a sexta? O que acontece com dano muscular? Você vai pensar no volume semanal. Agora, a gente tem trabalhos sobre hipertrofia, por exemplo, tá? Pô, legal. Treinar peito segunda, terça, quarta, quinta e sexta pode gerar mais hipertrofia do que fazer peito segunda e quinta no mesmo volume, né? Mas aí eu tenho a parte, por exemplo, de tendão, articulação, que a gente não tem dados. A gente tem a parte de lesão, que a gente não tem dados. A gente tem que entender que o volume pode ser o mesmo, mas a qualidade muda. Cara, a gente começa a falar e não acaba. Então tá muito superficial. Tem muito trabalho, tem muita gente falando de ciência, mas ninguém se preocupa em trazer a base. Entende a base, aí você vai... Cara, a gente já... O fisiculturista, ele fez muito pela gente. Por quê? Ele já mostrou pra gente o que funciona. Só que, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é um fisiculturista, você abre uma caixa de pergunta lá e alguém pergunta pra você no Instagram: qual a melhor forma de você treinar pra desenvolver peito? O cara vai lá e fala: um músculo por dia, treina peito só na segunda, 32 séries. Um exemplo. Então, é assim que vai crescer o seu peito. Quem tá ouvindo aquilo? Por exemplo, tem cara que faz 6 séries e já acaba com ele. Exato. Imagina ele tentar fazer 30 séries e ficar uma semana sem treinar. Porque se você faz igual um fisiculturista, você treina segunda-feira peito, terça costas, quarta perna, quinta braço, sexta ombro. Um exemplo. Você só vai fazer peito na próxima segunda. Aquele cara consegue chegar ao ponto que o fisiculturista chega? Ele vai chegar com desgaste? Ele tá natural? Ele tá hormonizado? Ele tá acima do limiar dele? Então é muito fácil você virar e falar: não, eu sou físico. Pensa assim, a gente fala muito que o fisiculturista é o carro de Fórmula 1, né? Da musculação. Concordo, é o topo. Imagina você tá numa festa, você conhece um engenheiro de uma equipe de Fórmula 1.
Você chega pra ele e fala, poxa, o cara gosta de você, conversar. Cara, eu gosto de carro, de velocidade, eu quero melhorar meu carro, tal. Aí eu vai virar pro cara lá e vai falar, o que eu faço com o meu carro, né? O cara vai falar, pô, legal, que carro que você tem esportivo, né? Eu tenho um Uno, nada contra o Uno. Você acha que o engenheiro de uma equipe de Fórmula 1 vai passar tudo que ele faz no carro de Fórmula 1 para colocar no Uno? E é o que a gente faz no fisiculturismo hoje em dia. Então você tem cara aí que mal sabe treinar, saindo com ciclo, com dieta e com treino de um fisiculturista. A conta não fecha. A conta não fecha. A gente não faz ciência para melhorar o fisiculturista. Essa que é a verdade. A gente faz ciência para pegar aquele cara que ainda não é um fisiculturista, tá lá na base e tentar fazer ele crescer o mais forte possível. O fisiculturista, ele treina nele mesmo, ele já conhece, ele já tem a base. Sim. Não que não saia estudos com fisiculturistas, mas a gente tem que pegar a base, o cara que quer se tornar. Então, a conta não fecha. Difícil. Ô Gu, e a aplicação? Você já explicou um pouco, mas e a aplicação do volume, assim? Porque você falou, o cara treina 30 séries e tal. Eu vejo uns caras tentando vender consultoria com uma ideia que, vai lá, faz 10 minutos, 6 séries, vai para casa, enfim. O que você pode falar sobre essa questão do volume? Então, até o momento que a ciência não era tão divulgada, isso não acontecia. Então, se você pegar 5 anos atrás, ninguém ia falar que 6 séries é o suficiente para crescer um grupo muscular, por exemplo. Começaram a sair estudos, né? E aí entra algumas questões, por exemplo, quem é a amostra do estudo? É um sedentário? É um treinado? Então, começa a entrar outras variáveis, né? Que hoje você pode abrir a sua internet, seu Instagram, e você pode ver no mesmo dia alguém falando de 5 séries para um comprimento muscular para ficar grande e outro falando de 35 séries. No mesmo dia. E os dois mostrando estudos que talvez os dois tenham tido efeito positivo. A questão aí vai entrar muito mais coisa, por exemplo, como personal. Vamos pensar em 90% do nosso público, ou até mais. É aquela pessoa que não é fisiculturista, então vamos tirar eles. Pô, esse cara, primeiro, ele gosta de treinar? Então, imagina que eu pego 30 séries de peito num dia pra um cara que odeia ir pra academia, odeia sentir dor. Eu vou acabar com o cara. O cara não vai nem conseguir mexer o braço no dia seguinte. É um perfil disso? Não é. Então eu tenho que otimizar o treino dele com menos séries. Eu, por exemplo, eu amo volume. Eu gosto de treinar muito volume. Eu gosto de treinar durante 1h30. Então eu vou optar sempre por mais volume que eu conseguir fazer. Não existe uma receita. Até porque, se eu falar pra você que 5 séries cresce, um monte de gente não vai crescer. Mas se eu falar que 40 séries cresce, um monte também não vai crescer. O cara come pra isso? O cara se recupera pra isso? Sim. Então, o cara nem come o suficiente para fazer 40 séries, mas quer fazer 40 séries em um dia. Não consegue. Então, o grande problema a gente está muito generalista. A gente pega, às vezes, um estudo que fala de uma coisa e transporta para outra. Um estudo com um sedentário transporta para o cara que tem 15 anos. Não funciona. E vice-versa, né? Assim como eu vejo o cara, por exemplo... vamos pegar o exemplo. Rabdomiólise. Você tem ali um desgaste de músculo, uma microlesão muito severa. Você tem ali a sua CK de 200, vai para 20 mil, 12 mil, 11 mil. Então, pessoas treinadas, que erraram no volume no CrossFit, mas não só no CrossFit. Mas são pessoas treinadas que erraram no volume. Imagina quem é destreinado. Se o cara vai lá e pega um treino numa internet e faz o mesmo treino. Então, aplicar o volume, para quem? Como que é o perfil do nosso... o desafio da consultoria é isso. Imagina assim, você fecha uma consultoria que você pode dar um treino igual para todo mundo. Você fecha lá com 100 pessoas. As 100 pessoas são iguais? Duvido. Não, dificilmente. Duvido. Quer falar? Não, eu ia perguntar, e isso se aplica também para descanso do músculo, que você falou anteriormente? Exato. Porque eu fiz 3 esportes a vida inteira, assim, só, né? Tipo, musculação, aí tem uma época que eu fiz powerlifting e futebol. E aí, a musculação, meu professor lá, quando eu tinha 14 anos, falou, vai, descansa 48 horas, 72 horas, 48, 72 horas, enfim. E aí, no futebol, eu corria todo dia. Exato. E aí, quando eu fiz powerlifting, tipo, supino era de segunda a sexta. Exato. Agachamento 2, 3 dias, terra 1 dia, sei lá, enfim. Então, esses estudos, como eu te falei, eu tenho até experiência prática lá com o halterofilista paralímpico. Esses estudos, eles estão mostrando que você pode treinar todos os dias. Você tem CrossFit agora, né? CrossFit é isso. CrossFit você treina a perna todo dia.
O que muda? O estímulo, o volume e a intensidade. Se eu, por exemplo, cara, eu quero agachar bem. O que eu vou fazer com você? Eu vou fazer você agachar de segunda a sexta. Só que você vai agachar pesado num dia. No outro, você vai só estimular. No outro, você vai aquecer. Entendi. No outro, você vai fazer técnica. Então, você pode treinar todos os dias. Não tem como eu querer que o cara faça 30 séries de peito na segunda e treine na terça. Por isso que o bodybuilder vai lá e faz segunda e dá uma semana inteira de descanso. Agora, se eu colocar 6, 8 séries, 4 séries em um dia, eu conseguiria fazer a semana inteira. Então, por exemplo, a gente já sabe até onde uma pessoa consegue chegar, por causa do fisiculturista. A gente não sabe ainda qual é, por exemplo, o volume para a pessoa treinar todos os dias o mesmo grupamento muscular. Não dá para falar ainda, é cedo. Os trabalhos já mostraram que tem resultado, mas, cara, trabalho de 6 semanas. O cara vai ficar 1 ano treinando peito de segunda a segunda. Eu tenho que entender quantas séries. A gente não sabe isso ainda. A gente está fazendo tentativa e erro, né? Mas a gente tem que ter coerência. Por exemplo, eu tenho um laboratório. Lá eu posso ver com força isométrica se o cara, por exemplo, está despencando a força dele, se tá... Eu consigo ver alguns parâmetros de dano muscular, por exemplo. Mas, cara, é difícil. Você tem que... por isso que para quem começa agora na área, é muito mais difícil. Sim. Que o cara não tem o conhecimento, o cara não tem tentativa e erro. A gente que está há muito tempo, já acertamos muito, já erramos muito, já aprendemos muito, né? Aí você vê aquele biotipo, você vê aquela pessoa mais ou menos parecida com a outra, fala, isso aqui funcionou, vou jogar para esse daqui, talvez funcione, né? Exato. Mas é sempre um laboratório, na realidade. Cada ser humano é um laboratório, né? Era para ser. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa pessoa. Se alguém vira e fala para você e fala, eu tenho a fórmula impecável para você conseguir tal. Cuidado. Porque para um pode funcionar, para o outro pode dar um desastre. E o descanso entre as... Fala um pouquinho sobre o descanso entre as séries. Tava até vendo o Belmiro postando esse O Belmiro é o cara que mais fala disso. Né? Mais fala disso. O descanso entre as séries, tá? Para hipertrofia, assim, né? Geral, né? Minuto, de 1 a 1, 2 minutos. A gente falava assim, muito em intervalos curtos, né? A gente tem visto uma mudança, tem até trabalho que fala que intervalos maiores talvez sejam até mais interessantes para ganho de massa muscular. O que eu penso, o que eu coloco? Até porque os estudos também ainda estão saindo. Eu acho que os 2 intervalos são válidos, né? O que você vai casar é com o que você quer para aquele treino e com a dieta. Então, por exemplo, não adianta o cara quer perder peso. Cara, intervalo, ou o cara não tá perdendo, ou ele quer dar uma enxugada, perder um pouquinho de gordura, mas faz academia pesado. Se ele não tá com um bom aporte energético, não adianta eu querer colocar carga máxima para ele descansar 3 minutos, 4 minutos. Esse cara não vai conseguir chegar naquele lugar que ele conseguiria comendo muito, por exemplo, né? Às vezes por exemplo, se eu dar um intervalo muito longo, eu prolongo o treino. Um cara que também tá sem comida, vai ser péssimo. Esse cara vai despencar a performance dele. No finalzinho, principalmente. Exato. Então ainda falta a gente se conversar mais, a dieta e o treino. Então, assim, por que fase que você tá? Ele tá comendo, cara, ele tá menos do que ele tava no mês anterior. Puta, é hora de eu talvez fazer um treino um pouquinho mais curto. Cara, esse mês eu vou arrebentar de comer. Ele vai comer muito bem, vou dar nutrientes, suplementação. Eu quero que ele ganhe volume. Vão pra força também. Então, vamos colocar carga, intervalo um pouquinho maior. Eu tento casar muito isso, né? Sem eu saber essas informações, a gente vai meio que um tiro no escuro. Mas quando eu tenho esses dados, putz, eu quero um treino curto. Cara, intervalo curto. Eu vou fazer esse cara treinar menos, só que ele vai sair dali exausto. Não, ele tá comendo, tá suplementando, tá dormindo, tá na melhor fase. Ele vai colocar carga, ele vai colocar peso. O intervalo dele vai aumentar. Eu ainda acho que essa é a melhor forma, né? Mas se a gente não conversar entre as áreas... Mas na prática hoje, existe trabalho multidisciplinar? Na prática. Na teoria é bonito. Que eu trabalho com atleta, né? Com atleta existe. Mas pro cara que tá ali contratando na academia, tá pro personal do dia a dia, isso é muito difícil. Eu que eu mais busco parcerias com nutricionistas, mas é difícil. É difícil pelos 2 lados, né? Eu tenho uma cabeça bem tranquila, vocês me conhecem. Então, aliás, eu trabalho com nutricionista, acho que fui um dos primeiros, né? Tô aqui há pelo menos 8 anos fazendo parceria com o Nutri. Então, lá no começo ninguém nem fazia ainda. Os caras prescreviam dieta na minha área. Eu já ia pro contrário. Eu falei, não quero ter mais trabalho. Eu quero fazer o meu e ficar bom no meu. Mas ainda é difícil. Ainda tem
ainda é comum você ouvir o educador físico prescrever um suplementinho, falar, não, come isso. Aí tem a questão do resultado, né? Às vezes eu vejo... Eu vou dar até um exemplo dos cursos de nutrição, né? É muito comum o Nutri chegar pra mim e falar, poxa, professor, eu fiz tudo certo, eu passei a dieta perfeita, o cara perdeu massa muscular, o que eu fiz de errado? Eu falei, mas por que você? Mas quem te falou que foi você que fez de errado? Por que você já tá com essa ideia de que a dieta tá errada? Ah, porque eu treino... Não, mas por que não foi ele? Por que tem sido você? Sim. Então, tipo, se você acha que alguém tá errado, já tá errado. Então, primeira coisa, se você trabalha com dois, o Nutri e o educador físico, é tentar ver o que aconteceu, o que não deu certo, né? Quem tá todo dia com um aluno é o treinador. Isso já é uma vantagem grande. É fato. Então, a gente tá mais perto do que vocês daquela pessoa. E aí, o treinador acaba ficando um pouquinho mais acomodado na área dele. Então, tipo, vou prescrever o meu treino, né? Eu vou passar o que eu quero, muitas vezes, você vai treinar, e aí vocês, muitas vezes, têm que correr atrás e falar... Vou te dar um exemplo. Pô, tô com muita dor, professor. Tô com muita dor, Nutri. Muita dor. Ah, então eu vou modular, eu vou fazer um combo aqui pra você diminuir o dano muscular. Tá, mas e o gatilho? Que é o treino, né? Você quer um exemplo mais clássico que isso? Modulação hormonal. Testo tá em 190, né? O que o médico vai lá e muitas vezes faz? Vou prescrever testo para você arrumar a testo, né? Para você subir ela, você precisa. Mas e o gatilho? Por que chegou nisso? Verdade. Ele tá dormindo, tá comendo, ele tá descansando, ele tá treinando? Então você não arruma, você não parte do gatilho, você parte da solução final. Então, para nós, né, da educação física, é mais cômodo ir lá, prescrever o treino, né? Muitas vezes, e não passar, ou não entender um pouquinho como que tá a dieta. Então, mas... Talvez até uma cobrança maior que o Nutri tem que fazer do próprio aluno. Não, eu quero saber o seu treino. Como é que você está treinando? Eu preciso saber do seu treino para eu prescrever a dieta. Também não acontece muito, né? Então, tipo, existe uma falta de comunicação que muitas vezes é por falta de... Não vou falar interesse, mas é por falta de... Não, eu preciso saber mais. Eu preciso saber mais da sua vida, do seu treino para conseguir prescrever a dieta, né? Se o Nutri bater na tecla, preciso saber do seu treino... O aluno vai ter que conversar com ele. E aí, uma hora, ele vai colocar os dois em contato. Sim. Então, isso tem que ser feito. Acontece em todos os casos? A gente sabe que não. Mas é o padrão ouro. E o educador físico, ele tem que entender que ele tendo um parceiro nutricionista, é muito mais lucro para ele. Então, ainda tem essa ideia de que, não, eu vou prescrever alguma coisinha para ele ali. Ainda vejo educador físico. Por exemplo, o coach, né? O coach de fisiculturismo. Não é Nutri. Sempre vai ser... Quem prescreve hormônio, dieta e treino para um fisiculturista? Então, tipo, isso é uma cultura nossa, da nossa área. Estamos tentando quebrar isso? Pô, eu, Belmiro e vários outros professores, a gente tenta muito quebrar isso. Mas acontece, infelizmente. Entendi. Foda. Gu, assuntos de internet que de tempos em tempos eles sempre retomam e geram polêmica, né? Exercício multiarticular, monoarticular. A gente fala que tem que usar, ou não precisa fazer exercício isolado, aliás. Isolado e multiarticular. Tem cara que fala que não precisa fazer rosca bíceps, tríceps pull. Cara, precisa ou não precisa? Existe uma guerra hoje na internet, essa que é a verdade, né? Então, alguns influenciadores, eles descobriram, aprenderam que gerar conflito dá engajamento. Não gerar conflito não dá... Então, isso existe literalmente grupos que eles puxam mais para um lado do que para o outro, né? E para mim o mais perigoso é quando você condena exercício, né? Óbvio, se eu pegar alguém que queira aumentar a massa muscular, eu vou trabalhar muito mais isolados do que um ciclista. Mas eu trabalho isolado com um ciclista. Trabalho braço, trabalho membros superiores, né? Eu passo tudo. Eu passo máquina para qualquer tipo de... Passo máquina, passo membros inferiores, superiores, isolados, multiarticulares. O que eu faço? Eu pego o que a pessoa precisa, então ela é um lutador. Putz, ela precisa treinar o corpo inteiro, né? Ela precisa transferir o que ela faz na academia pra luta, né? Então eu vou priorizar sempre o básico, o livre, o multiarticular. Mas ela faz também os isolados em máquinas, só que em muito menor volume, né? Vou para um fisiculturista, ou para quem quer ganhar massa muscular, eu já inverto. Pô, vamos lá.
Primeiro, eu preciso saber, por exemplo, sei lá, ele tem um braço muito bom que inibe o ombro e o peito dele. Então, óbvio, ele vai trabalhar menos braço, mais peito e mais ombro. Mas, mesmo assim, eu já trabalho mais máquina, mais isolados, alguém que quer estética. Então, por isso que não dá pra gente bater o martelo e falar, isso não funciona, né? A gente tem vários exercícios que são condenados por uns, aí os outros vão lá e defendem. Mas, no final, eu bato muito isso na tecla com os meus alunos que são da área. Cara, não é o influenciador que vai falar do seu resultado, não é o artigo, é você. O seu aluno não teve resultado? É você. A culpa é sua, né? Teve resultado? Mérito seu. Então, antes de você ouvir alguém que fala não trabalhe isolados, por exemplo, se o seu aluno não tiver resultado, a culpa é sua. Você ouviu, você não foi atrás, você não usou sua experiência, você simplesmente ouviu, acatou e foi. Uma vez aconteceu uma coisa numa academia que eu estava prestando consultoria, que foi muito legal. Um aluno, quando a gente pega o iniciante, alguns trabalhos mostram que realmente menos volume, menos exercícios, a dor muscular não é importante para ele ter hipertrofia, né? Essa pessoa treina menos, né? E ele seguia uma pessoa bem famosa na internet que falava não treina braço. Então, né, ficou aquele treino bem enxuto. E esse professor, ele passava isso para muita gente, né? E ele tinha respaldo de artigo naquela época dessa pessoa influenciadora. O que começou a acontecer? Isso aconteceu, isso é fato real. As pessoas não queriam mais treinar com ele dentro de sala. Caramba. Por quê? Tem um trabalho que fala pra você que você vai fazer 2 exercícios pro grupamento muscular, não vai treinar braço, você vai lá e aplica. Só que você trabalha dentro de uma academia, você tem pessoas, né? Eu mando ali, eu faço o que tem que fazer, a pessoa que obedece. Não, não é assim. Você não vai no salão de beleza, o cara vai falar pra você... Quando você vai cortar a cabeça, você vai falar o quê pra pessoa? Pô, eu quero que você corte assim. O cara vai falar, não, vou cortar assim porque eu gosto e acabou. Isso não existe. Na academia é igual. O que eu faço com todo mundo? Chego ao meio termo. Mas tem pessoas que não. O artigo falou isso, não vou fazer, acabou, tchau. E aí o cara foi mandando embora. Porque a pessoa, né, naquela época, ela entendia que ela estava com respaldo científico, só que era uma academia em um horário que treinava a gente mais jovem, por exemplo. Então, pessoas que iam com amigos, então ela ia lá, ficava meia hora, o cara ficava 1h10 treinando. E o pessoal começou a pegar treino com amigo, começou a pegar treino com outras pessoas. Então, tipo, isso é bom senso, tá? Se tem um artigo científico que fala que X coisa não funciona, eu vou entender aquele artigo, vou ver a limitação. E aí eu vou colocar a aplicabilidade, tá? Cara, eu tenho tanto exemplo bizarro, aquelas Kinesiotape, por exemplo, aquelas bandas. Uma vez, eu também vi um lutador, ele perdeu uma luta porque o treinador quis tirar a luta de qualquer... ele quis tirar de qualquer jeito aquilo do atleta, porque não funciona. Ele tirou do atleta, o cara começou a sentir dor que não acabava mais. Não era dor, era... Também assim, Só que é a mesma coisa. É Gelo tem uma discussão grande. Pode fazer crioterapia ou não? Cara, tem cara que vai entrar no gelo e vai falar, eu tô vivo, eu sou outro, eu tô zero. Pra que eu vou tirar o gelo dessa pessoa que se sente zero? Porque um trabalho me mostrou que não funciona. Funciona. BCA. Funciona. Vamos falar BCA. Tem gente que ama BCA porque acha que se recupera. Cara, vamos lá. Tá fazendo mal? Quem é aquela pessoa? Porra, professor, tirei meu BCA, tô caidão, cara, não tô me recuperando. Vou falar o que pra essa pessoa? Então, tipo, gente, a gente tem que ter calma pra analisar um estudo. A gente tá falando de humanos, de pessoas, né? Cara, o que mal vai fazer colocar uma banda numa pessoa que se sente, que acha que não tem lesão por causa daquilo? Só que não. Aí, hoje em dia, o que tá acontecendo? Li um artigo, não, se não funciona, tira.
Não é assim. Depois de 20 anos trabalhando, você começa a ter um pouquinho mais de... Traquejo. Tem muita gente saindo da bancada, indo direto para trabalhar, com performance, por exemplo. E não tem. É aquilo e pronto. É aquilo e pronto. Eu falo, gente, não, tem muita coisa que passa por trás. Muita coisa. Eu acho que o Saldanha falava, né? Que entre a prática e a teoria tem 10 anos aí de... Exato. A teoria tá chegando no artigo assim, tipo, a prática tem 10 anos na frente, né? Exato. Assim. Na verdade, tem muita coisa que a gente faz na ciência que é com base na prática. Pô, funciona. Mas por que funciona? Vamos tentar achar. É o contrário, né? Exato. Mas assim, a gente tá numa época bizarra. E aí agora a gente tem, né, a propriedade intelectual da pessoa, não, porque o artigo não se discute. Ciência não se discute. Calma. Às vezes você tem lá um artigo falando que tal coisa aumenta a síntese proteica. Não tô falando de hipertrofia. Só que já transferem para hipertrofia. E é assim. Foda. É a nossa época. Ô Gu, eu vejo no seu Instagram, às vezes, você treinando, e aí você faz lá uns exercícios básicos, né? De base, não de simples, mas de bases, Sim. assim, né? De agachar, de terra, de empurrar, puxar e tal. E tudo livre, multiarticular, barra e tal, né? Isso é aplicável para todo mundo? Ou, sei lá, o senhorzinho lá tem que ficar a vida inteira na maquininha? É aplicável para todo mundo, o que muda é a progressão, né? Quanto mais básico for o treino, quanto mais livre, melhor é pro corpo dele. Mas eu tenho plena noção de que tem gente que não consegue agachar, não consegue fazer um terra. E aí a gente vai trabalhando a progressão. Eu trabalho com exercícios bem complexos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela fez uma cirurgia... Eu tenho atletas, por exemplo, que fizeram cirurgia, né? E elas têm limitação e elas são liberadas para ir pro treino. Eu passo coisas complexas para ela. Ela vai fazer, ela não consegue. Ela faz com a barra. Faz com a barra. Vou te dar um exemplo clássico. Deixa eu pensar. Vamos pensar numa coisa bem simples. Front squat. Então, o agachamento frontal. A gente usava muito aqui no passado, com a barra aqui. Por quê? Porque eu tenho encurtamento no punho. Não consigo segurar. Eu vou tirar isso para a vida inteira e vou deixar ela ficar mais encurtada no punho? Ou eu vou fazer... Tudo bem. Então, eu não vou contar o front squat hoje para ganho de massa. Mas ele vai entrar no aquecimento. Por quê? Libera isso. Eu preciso que você... Não consigo erguer o ombro porque eu sou encurtado. Pelo amor de Deus. Barra. Faz com a barra. Mas destrava isso, né? E às vezes as pessoas pensam o contrário. Não. Tanto que o meu treino sempre tem 2 blocos. Eu chamo um bloco de preparo muscular. O nome já fala. O preparo. Então, ali eu trabalho mobilidade, flexibilidade, agilidade, trabalho core, e aí vem o treino. Então, sempre que eu tenho uma limitação, eu jogo pro preparo. A barra vai lá até você conseguir... Tem cara que chega pra mim e não consegue segurar a barra, porque tem um peito encurtado. Aí eu vou fazer o quê? Não, vamos tirar a barra então, porque... Não, pelo contrário. Vamos fazer só com a barra, você vai ter que desencurtar isso. E, às vezes, na musculação, isso é muito ruim. Porque aí a gente já entra com uma visão contrária, né? Máquina. Porra, máquina é ótimo, porque você senta lá, empurra, seu core, por exemplo, nem... Não, mas eu preciso ter o meu core, o mínimo ali, né? Tipo, não, mas você faz abdômen depois. Não é a mesma coisa. Imagina que você vai segurar alguma coisa caindo em cima de você. Você cai, você despenca junto. Porque não tem base. Então, eu sempre tento mesclar esses 2 objetivos. Legal. E você falou que trabalhou com atleta de luta e tal, musculação. Qual a modalidade que você trabalhou que você achou mais complexa? O que você acha que é mais difícil de trabalhar? O que você acha que é desafiador, a palavra? As pessoas sempre pensam em gesto, né? Tipo, nossa, imagina trabalhar com esgrima. Deve ser umas coisas... Eu trabalhei com, por exemplo, beisebol. Totalmente diferente. O meu problema não está no gesto, porque eu não acredito tanto em especificidade, eu acredito em transferência. Então, eu não fico preocupado em imitar o gesto que o cara está fazendo exatamente na academia, porque o cara já faz isso no treino dele. Então, eu trabalho com transferência. O que mais é difícil é volume. Volume e regaça. Por exemplo, imagina alguém que corre, um maratonista. Esse cara, ele roda muitas horas por semana, muitas, para se preparar para uma maratona. Isso é difícil. Porque é um cara que vai correr lá a semana inteira, várias e várias horas, para fazer uma prova de 42 quilômetros, eu tenho que colocar a perna no treino dele, por exemplo.
Então, ciclismo de longa duração, triatlon, esses esportes são mais complexos. MMA é um pouco complexo? Cara, o MMA tem muito treino, mas uma hora você faz força no grappling, outra hora você tem um cardio no boxe. Então, acaba sendo... Agora, por exemplo, maratonista é todo dia o cara correndo, de segunda a segunda, muitas vezes. Isso é bem complicado. Imagina a parte nutricional, a parte de treino, encaixar treino. Eu acho, pra mim, é o mais complexo quando o cara, um ciclista, quando o corredor tem um volume absurdo. Cara, como você comparar um maratonista com um velocista? Quando você olha pros dois, quem parece ser mais saudável? Quem parece que tem menos lesão? Então, você tem lá o velocista, grande, forte, muita massa muscular, treino curto e intenso. Você pega o maratonista, cara, magro, volume sempre cansado, fadigado. É isso, o volume é muito mais complexo para se trabalhar. Entendi. Cara, a intensidade é baba, é uma lindeza. Volume é complicado. Legal. Ô, Gu, nesse caso aí do maratonista que treina todo dia. Ele treina todo dia e eventualmente ele, sei lá, surge uma dor no joelho. E essa dor no joelho provavelmente ou por sobrecarga ou por fraqueza muscular. Cara, como que encaixa isso no treino do cara sem ele precisar parar, porque ele não quer parar? Sempre é passar com o físio, sempre, né? O que alguns recomendam, por exemplo, você pode colocar isometria para tentar se manter. Oclusão, você pode colocar oclusão vascular, por exemplo, e tirar a carga do cara, para o cara ter o estímulo, só que com pouca carga. Você consegue fazer, já vi gente indo para piscina, por exemplo. Você tem algumas estratégias. O mais importante não passa pela gente. Então, cara, o cara tá com dor, eu falo, não mexo. Entendi. Físio. Legal. O físio vai me passar o que eu tenho que fazer. Então, essa história de que, mesmo com teste, às vezes eu tenho um puta desequilíbrio lá, entre um atleta, uma perna esquerda para perna direita. Eu vi que ele tá realmente com desequilíbrio. Eu fiz o teste de força convencional. Eu vou lá e faz um gesto. Por exemplo, faz um salto unilateral. Eu vejo que esse cara ele tem uma compensação muito grande de um lado para o outro. É físio. Porque eu preciso achar onde está isso. Então, é o físio que vai fazer os testes funcionais. Pode ser encurtamento, pode ser fraqueza, pode ser um monte de coisa. Então, eu diagnostiquei que ele tem um desequilíbrio de força e funcional. O físio vai lá e ele vai fazer um check-up mais funcional ainda, porque, às vezes, é uma coisa que o joelho dele produz menos força do que o outro, mas é uma compensação que vem lá da lombar, por exemplo. Entendi. Então, tipo, aí eu passo pro físio. Eu trabalho com médico, físio e nutri. Cara, numa boa. Nunca perdi cliente por isso. Então, eu prefiro assim do que ir lá, não, você tá com desequilíbrio? Não, então vamos fazer unilateral na cadeira extensora, até moer um lado pro outro. Pode não ter nada a ver com o joelho, pode ser em outro lugar, pode ser uma dor, pode ser alguma coisa. Pô, isso é muito legal. Aqui no Brasil, até coloquei meus filhos na academia, né? E aqui no Brasil ele tem um limite de idade, né? 12 anos pra frente e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Criança pode fazer musculação? Qual que seria a idade correta, etc, etc, etc? Quem é da musculação vai falar que pode, né? Eu não vejo o problema, são 2 pontos. Primeiro, se a gente for pegar a ciência, a gente fala que se for uma criança muito nova, uma criança abaixo de 12 anos, primeiro, tentar fazer da forma mais lúdica possível e treinar as capacidades. Então, não é usual eu pegar uma criança de 12 anos e querer que ela vire fisiculturista nessa idade. É discutível? Porque você pode querer que ela vire jogador de futebol. Então, quem é do esporte fisiculturismo pode querer que o filho dele vire um fisiculturista. Então, isso é muito discutível. Ele é o pai. Mas, de uma forma geral, a ciência traz o quê? Se é novo, se a criança é muito jovem, trabalha força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora. Não tenta direcionar para um esporte. Por exemplo, a gente tinha isso muito no passado, né? Principalmente na base soviética, enfim, na base do leste europeu. Vamos direcionar, China também, Coreia, vamos direcionar aquela criança pro vôlei porque ela é alta. Ela pode querer nadar quando ela crescer, mas ela ficou a vida inteira treinando uma coisa que ela pode gostar e querer fazer outra. Então, não é aconselhável. Você tem que deixar aquela criança o mais completa possível. Ela tem que ser forte, ágil, tem que ter mobilidade, equilíbrio, coordenação motora. E aí ela vai chegar num ponto que você vai pôr ela para algum lugar, porque ela já tiver uma base boa. Mas é muito discutível. Pai é pai. Então, o cara pode te dar o whey para a criança porque ele querendo que ele vire um fisiculturista e faz musculação 6 vezes por semana. Não sei como a gente proibiria isso, né? O que a academia faz é colocar a idade. Mas recomendação geral seria isso. Tá, entendi. Isso é muito legal. Em adolescência, Gu, você prefere o cara
É porque, assim, eu já vi uns casos, sei lá, em colégio americano, em faculdade americana. O cara, ele é bom no basquete, no beisebol e no... Sim. E, enfim, em 3 esportes, cara. Só que isso é raro, né? Porque normalmente, realmente, a galera Sim. entra naquela fase dos 12 anos, que compete em esporte, ele se especializa, né? Naquilo, né? Quase sempre. O do futebol Vai é ter que só estudar, futebol. Não vai Então. nem ter tempo pra isso. Ah, Então, lá fora é diferente porque a força vem desde o começo. Então, o cara moleque de 13 anos já faz força. Faz levantamento olímpico, muitas vezes. A gente aqui nem tem isso em grade. Nem tem força em grade. Você não vai achar a criança fazendo academia numa escola. Lá fora é totalmente diferente. Lá, desde jovem, a base dela é academia. E a academia complementa o esporte dela. Então, se você for pegar um menino de 12, 13 anos, ele já vai aprender a fazer um movimento de levantamento olímpico, de agachamento, de coisa básica. Ele vai começar a aprender, vai melhorar e vai ficar cada vez mais forte nisso. Aqui a gente, é outra realidade. Não tem isso, vai demorar muito tempo para ter. A gente mal tem quadro em escola, algumas vezes. Então, o que eu acho? Eu prefiro que a criança, ela pratique um esporte. Então, isso é ótimo, né? Só que se a gente for pegar o pé da letra, o ideal seria que os pais, eles complementassem esse esporte. Então, vamos pegar a bola, futebol, né? O padrão ouro do Brasil. O pai vai lá e leva o filho 3 vezes por semana para jogar bola, 4 vezes. O moleque vai lá, joga bola, joga. Mas não leva numa academia, por exemplo. Então, jogar bola não fortalece, não melhora a articulação, nada disso. O moleque joga bola, o moleque vai correr, vai tomar pancada, e é isso. Lá fora, não. Se ele vai jogar basquete numa escola, ele já vai ser preparado com a parte de força. Então, a gente não tem essa base. A gente tem que partir de fora, né? Aí, tudo bem. Pegou um moleque de 13 anos que treina a semana inteira um esporte, cara, pra mim é obrigação você levar esse moleque pra uma academia. Ele precisa, né? Porque ficar correndo pancada todo dia realmente não vai ser tão bacana. Mas não vai partir de governo, não vai partir de escola, muito difícil. Pelo menos não as que eu conheço. sim. Legal. Ô, Gu, conta a sua história um pouquinho na Integral e tal, eu conheço você de lá e há muitos anos, assim. Como que você parou na Integral? Sentar na Integral. Eu conheci o Dr. Bragança, eu coordenava uma academia muito grande aqui em São Paulo, a Training Gym. E o Dr. Bragança era amigo do dono, né? Trabalhava naquela época com lei de incentivo fiscal também. Projeto para incentivo de estadual e federal. E aí eu conheci o Dr. Bragança, conheci ele num dia, começamos a conversar. Aí o dono da academia falou, não entende de suplemento, ele toma, ele gosta. Falei um pouquinho, eu tava no mestrado, tava entrando no mestrado. Aí eu conversei com o Dr. Bragança, outro dia a secretária dele me ligou. Falou, vem aqui, quero falar com você. Já me contratou, nunca mais saí. Aí, Integral eu já trabalhei cara, já ajudei eventos, já fiz várias áreas ali dentro, já consegui. Fui muito para evento, sempre trabalhei com conteúdo, treinamento de produto, palestra com vocês mesmo. Então, sempre fiz muita coisa lá, né? Legal. Hoje em dia eu tô mais focado em conteúdo. Então, hoje em dia eu faço a parte de conteúdo lá. Tudo que você lê no site, na Integral, geralmente sou eu que escrevi a parte técnica, dos produtos. O blog também escrevo bastante coisa. Tem uma equipe lá que escreve pro blog também, que é a parte de SEO, né? Para alavancar. E é isso que eu mais faço hoje. Dou alguns treinamentos também, junto com Nutris e por aí vai. Legal. O mestrado, você fez pensando em seguir carreira acadêmica ou não? Cara, eu dei aula. Dei aula em 2 ou 3 universidades antes de... Hoje em dia eu tô só empresa, né? Mas eu comecei dando aula na universidade, comecei a montar meu laboratório por causa disso. Era pesquisa e aula, né? É que aí a docência cada vez mais começou o valor da hora-aula começou a cair. E você dá um personal hoje em dia, um aluno seu é um valor de um mês de aula que você dá 2 matérias, por exemplo. Sim. Então a conta começou a não fechar. Mas eu adoro dar curso, dar palestra, aula em pós, né? Dou bastante. O que te preenche mais? Tem alguma atividade, não? O personal ali na rua, no dia a dia ou... De gosto ou de salário? Não, gosto. de gosto, de preenchimento mesmo. Nossa, assim. é muito dividido. Se você ganhasse muito bem nos dois, assim, qual que seria... Qual que te preenche mais, assim? Se não tivesse essa Não, variável eu acho dinheiro. que aula. Eu acho que dá aula em pós. Dá aula em pós principalmente. A parte prática eu gosto bastante. Gosto bastante. Mas dar aula... porque quando você vai dar aula numa pós, é muita coisa envolvida. É você estudar, é você preparar. Quando você vai dar aula, você volta com mais conhecimento.
Eu dou aula muito para nutrição, por exemplo. Putz, eu volto com o dobro do que eu fui. Porque eu tenho muito exemplo, né? Então, hoje, se eu consigo na minha carreira fazer o que eu faço, foi dando aula para nutricionista. Que eu comecei a pegar algumas coisas do outro lado. Sim. Mas por que ele tá achando que ele tá errado? Né? Você vai... Porque quando eu tô só na minha área, não. A gente fala sobre minha área e pronto. Agora, na parte da nutrição, não. Você vê coisas que a gente não tem a visão como educador físico. Sim. Né? Esse lance do Nutri, de dar aula para nutricionista, veio da Integral? Eu lembro que uma época você até fazia nutrição, não fazia? Ou não? Eu fiz 1 ano de nutrição, mas não consegui por causa de tempo. Foi pela Integral? Eu não lembro. A Integral eu começava a falar de suplemento junto com o Nutri. Unicastro, por exemplo. Então eu falava de treino e suplemento, o Unicastro falava de suplemento e dieta. Legal. Acho que a partir daí começou a linkar. Legal. O Unicastro era da Integral também? Era. Nessa época era os dois. Quer dizer, a Integral, na realidade, criou um monte de profissionais, assim. Ou, quer dizer, né, fez um nome de um monte de profissionais. Você é o expert mais antigo agora, né? Sou. Hoje, se você pegar os experts que tem nas outras empresas, boa parte vai ser a gente que jogou criou no mercado. Isso é fato. A Integral sempre teve um time... A gente investe em expert há muito tempo. Então, há muito tempo a gente Quem criou isso foi a Integral? Foi a Integral. Foi uma ideia da Integral, os dois primeiros foi eu e uma pessoa e um cara que chama Rafael Braca. Então, a gente... Eram os 2 primeiros integrais experts que teve na Integral. Pelo que eu me lembro, foi a gente que começou, o Braca antes que eu. Mas passou muita gente boa. Muita gente. Legal. E o que você pretende fazer no futuro aí? Daqui a 5, 10 anos, onde vai estar o Gustavo Barquilli? Fazendo o quê? Uma boa Ou pergunta. não para pensar nisso? Não, eu acho que a tendência é a gente começar a tirar o pé, né? Então, provavelmente eu vou investir muito mais no meu laboratório. Eu já tenho muita parceria com o educador físico e Nutri, então eu quero estreitar isso. Então, usar o meu laboratório, usar as avaliações para trazer outras pessoas. Por exemplo, eu não trabalhar com o treino em si, mas eu direcionar para aquela pessoa prescrever o treino. Isso é legal. Eu acho que essa é uma visão... O Nutri também, né? O Nutri, quando você traz ele para o laboratório com um atleta dele, com um paciente dele, você consegue mostrar para ele outras áreas. Então, eu gosto muito desse network. A tendência para o futuro, eu acho que é muito essa. É eu trabalhar mais com parceiros, né? Óbvio, continuar dando aula em pós, isso eu vou até um bom tempo. A parte online me interessa, fazer os lançamentos, fazer as planilhas, tudo que for online é bem interessante. Mas eu acho que o laboratório, eu quero trazer mais parceria. Educador físico, médico, físio, Nutri. Então, eu não tenho muito problema não em trabalhar com outras pessoas da minha área, por exemplo. Trabalho com vários. Muito legal. Me veio até uma coisa que eu lembrei agora que eu ia te perguntar, acabei esquecendo. Eu acho que a profissão do profissional de educação física está mais valorizada do que antigamente, né? Antigamente tinha aquela coisa do preguiçoso, que pegava as menininhas na academia. Que só dá bola pra mulher, homem. Só dá bola pra mulher. Hoje não, né, cara? Hoje é um profissional bem respeitado, muito bem remunerado, dependendo do lugar. Óbvio, a gente tem realidades de lugar para lugar, né? Então, a gente tá falando em São Paulo. Então, realmente, a realidade de São Paulo é diferente de uma cidade a 100 km daqui ou mais. É verdade. Mas, nos grandes centros, hoje em dia, a hora-aula tá muito melhor. Você tem um pouquinho mais de credibilidade. Hoje em dia, por exemplo, não é tão fácil mais você desmarcar na hora um personal, porque o cara já vai cobrar você, porque ele já tem um pouco mais de segurança. Estudando mais. O personal hoje em dia, no passado, o fisiculturista era a aberração do educador físico, né? Porque era o cara forte, era o cara que treinava, e muita gente da minha área tinha medo dele, porque tomar um aluno, às vezes o cara nem era formado, mas tomar um aluno. Hoje em dia, o educador físico, ele percebeu que a roupa que ele usa, o corpo dele é o seu cartão de visita, mas também o cérebro. Então, ele estuda mais. Rede social, óbvio que a gente está chegando num ponto também que está dando conflito de tráfego ali. Então, cara, eu tô vendo o link patrocinado, você fala, não é possível, né? Hoje em dia tá na moda. Se você é um personal fracassado, venha comigo que eu vou te ensinar a ser um personal. E tem cara que é fracassado, mas ganha dinheiro fazendo isso. Então, tá bizarro. Então, ainda tem algumas coisas assim que eu acho que falta a gente da nossa área para... Cara, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo hoje, né? Mas, de uma forma geral, sim, a gente é mais valorizado e o personal entendeu que ele tem que ter mais postura de pegar a menininha quando ele tá dando aula, por exemplo, de atenção só para mulher. Isso diminuiu muito, né? Hoje em dia, o personal ele virou uma pessoa de negócios.
Sim. Tipo, não, tenho postura, porque se eu fizer tal coisa, o outro vai ver e não vai querer treinar comigo. Melhorou muito, né? Óbvio, ainda tem as Ainda curvas, falta, né? Mas enfim, mas melhorou muito. Ainda mais numa academia de conceito, é extremamente profissional a coisa. Eu vejo profissional educador físico atendendo em consultório, tipo... Isso cresceu muito. Isso, na verdade, isso foi uma das coisas que... Porque a gente tinha lá o Nutri, todo bonitinho, né? O Nutri mesmo, todo engomadinho hoje em dia. O médico nem se fala, é lá o personal. Roupa abaixo do joelho, camisetona larga. Então, hoje em dia mudou. Hoje em dia tá todo mundo alinhado. A gente... Óbvio, não é uma bermuda, não tô falando isso. Mas a gente tem a postura. A postura do que falar, do como falar, do jeito que falar, para quem você atende, como você atende, o que você faz. Então, melhorou muito. Por quê? Também oferta e demanda, né? Sim. A gente tem muito profissional saindo cada ano. Então... Legal, foda, muito legal. Top. E aí, Gugu? Boa conversa com o Gugu. Obrigado, Gugu, por ter vindo aí. Imagina, foi um prazer. A casa já é sua, né? Praticamente já dá aula aí pra gente pra cá. Você dá aula na pós do Rodolfo, né? Esportiva, dá aula na pós do Belmiro de personal e deu aula na pós da Tati de farmácia, né? Então, quer dizer, você já deu aula em várias pós-graduações aí. Espero que quero mais aí. Vai entrar em outras aí, com certeza. Com certeza. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Eu que agradeço, é sempre bom estar conversando com vocês. Já sinto em casa já há alguns anos, né? Sim. Então, alguns dos cursos que eu mais gostei de dar foi realmente com vocês. O de Campinas foi um, por exemplo. E é muito bom estar aqui. O que precisar, sempre vou estar aqui, me chamem. Pô, muito obrigado, Gu. Valeu. Imagina, eu que agradeço. Valeu, gente. Pessoal. Até mais, pessoal.